Maria Swanenberg, nascida em 9 de novembro de 1839, Maria Katharina van der Linden Swanenberg é uma das serial killers mais notáveis do mundo. Ela foi uma das primeiras serial killers a surgir na Holanda, embora, admitidamente, sua infâmia tenha sido de curta duração. Não se documentou muito sobre a criação de Maria, além de que seu pai era um homem chamado Clemens Swanenberg e sua mãe se chamava Johanna. O casal teve Maria enquanto vivia em Leiden, na província de South Holland, e não eram particularmente ricos. Na verdade, Maria passou a maior parte de sua vida vivendo em condições precárias, como a maioria da classe trabalhadora nos anos 1800. Ela tinha 11 irmãos, mas apenas 4 chegaram à idade adulta, e seu pai trabalhava longas horas em uma fábrica, muitas vezes tendo apenas um dia de folga por semana. Maria casou-se com seu primeiro marido, Johann van der Linden, em 13 de maio de 1868. Antes do casal se juntar, a jovem mulher havia dado à luz 2 filhas, mas, tragicamente, perdeu ambas na infância. Durante o casamento com Johann, Maria teve 5 filhos saudáveis, sendo mãe de 4. Ela teve 4 filhos saudáveis e mais 2 filhas. Eventualmente, no entanto, a união se desintegrou após quase 20 anos. Maria era conhecida em sua comunidade como uma mulher carinhosa, generosa e de bom caráter. Ela cuidava das crianças locais, cuidava dos doentes e realizava tarefas domésticas para os frágeis e idosos. Ela parecia ser um verdadeiro pilar da comunidade, mas não demorou muito para que essa imagem perfeita começasse a desmoronar. Acreditava-se que os crimes de Maria começaram em 1880 e, ao contrário de alguns assassinos em série que talvez aumentem lentamente seus crimes, a mulher holandesa começou com um dos crimes mais hediondos que alguém poderia cometer. Ela tirou a vida de sua própria mãe, a sangue frio. Pouco tempo depois, Maria envenenou seu pai. Embora haja poucos detalhes registrados sobre as vítimas de Maria, muitos deles eram seus parentes. No total, suspeita-se que ela tenha envenenado mais de 65 pessoas, e acredita-se que isso tenha levado à morte de pelo menos 23 deles. A arma de escolha de Maria era o arsênico, um veneno sem sabor que poderia ser colocado na comida e na bebida de suas vítimas. Era fácil de comprar na época, pois era usado para cuidar de pragas e produzia sintomas como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, cãibras musculares e pele vermelha e inchada. O motivo por trás dos horríveis crimes da jovem mulher era financeiro. Maria, frequentemente, fazia apólices de seguro de vida em suas vítimas, em uma época em que era possível fazer várias de uma vez em uma única pessoa. A partir daí, ela orquestrava a queda deles e depois coletava o dinheiro. No entanto, houve mais debate sobre os motivos de Maria. Algumas pessoas especularam que talvez ela fosse simplesmente movida pelo desejo de matar. Afinal, apesar da quantidade de dinheiro que ela acumulou, continuou a viver em condições precárias. Foi postulado que, talvez, os crimes tenham começado por ganho financeiro, mas rapidamente se transformaram em algo mais sombrio. Foi relatado que ela era tão descarada sobre seus crimes que uma vez envenenou pessoas que estavam em um funeral colocando arsênico em seu café. Os crimes de Maria foram descobertos em dezembro de 1883, quando ela foi pega tentando envenenar a família Frank Husen colocando arsênico em seu jantar. A mãe da família e uma criança, infelizmente, faleceram, embora os outros membros da família, incluindo o pai, tenham sobrevivido. A polícia de Leiden começou a suspeitar do número de pessoas que morreram sob os cuidados de Maria e conduziu uma extensa investigação, na qual dezenas de moradores locais, familiares e outros foram entrevistados. Eles até conseguiram conversar com possíveis fornecedores do arsênico. A investigação foi tão minuciosa e aprofundada que levou mais de 1 ano e meio para ser concluída. Os corpos de 13 de suas vítimas foram escavados e examinados.
Agora, pode parecer óbvio notar que um envenenador em série estava andando pelas ruas, mas, dado o alto índice de mortalidade na área de qualquer maneira e as péssimas condições de vida daqueles que morreram, não era imediatamente óbvio que algo estava errado. Leiden, em geral, durante este período, era uma cidade assolada pela pobreza, onde os trabalhadores mal conseguiam se manter à tona. O julgamento de Maria iniciou em 23 de abril de 1885, no qual ela foi considerada culpada por 3 assassinatos. Sua história se tornou um espetáculo internacionalmente, e seu nome, rapidamente, se tornou um que era temido. A comunidade local ficou chocada que uma mulher que eles uma vez consideraram o epítome da bondade, agora foi revelada como uma assassina. Enquanto aguardava julgamento, Maria foi transferida para uma prisão para proteção, pois quase foi linchada por multidões furiosas e chateadas. 2 médicos foram ordenados a examiná-la para determinar seu estado mental, e ambos concordaram que Maria estava em plena posse de suas faculdades mentais. Ela foi condenada à prisão perpétua em uma instituição correcional, onde viveu até sua morte em 1915. Em junho de 1885, ela tentou apelar sua condenação, mas esse esforço para reconquistar sua liberdade foi negado. Embora seu nome tenha desde então caído no esquecimento, Maria era conhecida globalmente por seus crimes horríveis e arrepiantes. Nos últimos anos, surgiu uma marca de gin de Leiden que usa a fotografia de Maria e seu apelido como sua marca. Ela também inspirou uma rede de padarias localizada nos Países Baixos a criar um bagel em seu nome. Parece que os anunciantes de seu próprio país e sua fascinação pelo macabro mantiveram seu nome e infâmia vivos. Mary Ann Cotton. Já se passaram quase 150 anos desde que Mary Ann Cotton foi enforcada por seus crimes impiedosos. Mas ainda assim, na Grã-Bretanha, seu nome é sinônimo de maldade. Nascida no 31 de outubro de 1832, em County Durham, Mary Ann Robson teve uma criação bastante comum. Seu pai, Michael, era um mineiro de carvão que se casou com sua mãe, Margaret, em uma idade extremamente jovem. Embora seu pai trabalhasse duro, os pais de Mary Ann mal conseguiam sobreviver. Relatos sugerem que as crianças cresceram em um ambiente religioso rígido. E era esperado que entrassem no mercado de trabalho o mais rápido possível. Mary Ann não tinha um relacionamento positivo com seu pai, mas parecia ser uma boa aluna. Embora ela tivesse dificuldade em fazer amigos, seus professores relataram que ela era, citando, uma frequentadora mais exemplar e regular e uma menina de disposição inocente e inteligência média. Mary Ann era a mais velha de 2 filhos. Uma irmã mais nova nasceu em 1834, mas só viveu alguns meses, enquanto seu irmão mais novo, Robert, nasceu em 1835 e parece ter chegado à idade adulta, algo que não era comum na época. Quando Mary Ann tinha 8 anos, seus pais se mudaram para a vila de Merton, ainda no condado de Durham. Foi aqui que seu pai morreu após cair de uma altura de 45,7 metros em um poço de mina em 1842. Como seu trabalho estava ligado à casa da família, Margaret e as crianças foram despejadas e viveram em extrema pobreza por algum tempo, até a família conhecer um mineiro chamado George Stott, que se casou com Margaret em 1843. De acordo com a maioria dos relatos, Mary Ann não tinha um relacionamento melhor com seu padrasto e o detestava tanto quanto detestava seus próprios pais biológicos, agora falecidos. Desesperada para deixar a casa da família, Mary Ann partiu para a vila de Southampton quando tinha 16 anos. Ela estudou para se tornar enfermeira e voltou para casa 3 anos depois, onde começou a treinar como costureira. Em 1852, aos 20 anos, Mary Ann casou-se com um trabalhador chamado William Mowbray. O casal
se mudou para o sudoeste da Inglaterra, onde acredita-se que tiveram 4 ou 5 filhos juntos, todos os quais morreram jovens. Nessa época, os registros de nascimento eram obrigatórios, mas não eram aplicados, o que significa que não há registro dessas crianças. Eles tiveram uma filha, cujo nascimento foi registrado, chamada Margaret Jane, que faleceu aos 4 anos de idade. No ano seguinte, o casal teve outra filha, também chamada Margaret Jane. O filho deles, John Roberts, nasceu em 1863, mas morreu um ano depois de febre gástrica. Em janeiro de 1865, William morreu subitamente de um distúrbio intestinal. Sua viúva, Mary Ann, coletou seu seguro de vida, que valia 15,87 quilogramas, o equivalente a cerca de 2.000 quilogramas em dinheiro de hoje. Ela também recebeu 2 libras pela morte de seu filho, cerca de 113 quilogramas e 3 gramas em valores atuais. Pouco depois da morte de seu marido, Mary Ann mudou-se para Seaham Harbour, County Durham, onde conheceu um homem chamado Joseph Natras. O casal se tornou amante, mas Joseph estava prestes a se casar e estava ou não disposto ou incapaz de romper o noivado. Então o casal se separou. Após o término de seu relacionamento com Joseph, Mary Ann mudou-se para Sunderland, onde começou a trabalhar como enfermeira na casa de recuperação para a cura da febre contagiosa. Foi aqui que ela conheceu um engenheiro chamado George Ward, com quem se casou em 28 de agosto de 1865. Embora já estivesse em péssima saúde, os médicos de George ficaram surpresos quando ele piorou no ano seguinte e faleceu em 20 de outubro de 1866. Ele sofria de paralisia e problemas intestinais, embora sua morte tenha sido registrada como causada por cólera inglês e febre tifoide. Mary Ann rapidamente recebeu o pagamento da apólice de seguro de vida dele. Menos de um mês após a morte de George, Mary Ann começou a trabalhar como governanta para um construtor de navios chamado James Robinson, que era um viúvo recente. Um mês após começar a trabalhar, James encontrou seu bebê morto de febre gástrica. Ele buscou conforto em Mary Ann, que ficou grávida. Por volta dessa época, a mãe grávida foi informada que sua própria mãe havia adoecido com hepatite em casa, e então ela voltou para ela. Logo depois, sua mãe começou a sofrer de intensas dores de estômago. 9 dias depois, na primavera de 1867, ela faleceu. O padrasto de Mary Ann casou-se com sua vizinha viúva ainda naquele ano. Ao retornar para James, Mary Ann trouxe consigo sua única filha sobrevivente, Isabella. Não demorou muito para a criança desenvolver dores de estômago e falecer junto com 2 dos próprios filhos de James. A suposta mãe, enlutada, recebeu um pagamento de seguro de 5 libras, o equivalente a cerca de 286,8 quilogramas em dinheiro de hoje. James e Mary Ann se casaram em 11 de agosto daquele ano, e seu primeiro filho nasceu alguns meses depois, em novembro. No entanto, ela sobreviveu apenas alguns meses. O segundo filho do casal, George, nasceu em 18 de junho de 1869. O casamento do casal não era feliz e as rachaduras logo surgiram. James ficou desconfiado quando Mary Ann insistiu que ele fizesse um seguro de vida. Ele também descobriu que, às suas costas, ela conseguiu acumular uma dívida de 27,2 quilogramas, ou 3.405,4 quilogramas nos dias de hoje, e que ela havia roubado o equivalente moderno de 2,86 quilogramas que ela deveria ter depositado no banco. Ao conversar com seus filhos, James descobriu que Mary Ann os estava forçando a penhorar objetos de valor da casa e devolver o dinheiro para ela. Furioso, ele expulsou sua nova esposa. Ele manteve a custódia de seu filho, George. Mary Ann foi deixada desolada. Ela não tinha dinheiro e estava na última posição em que queria estar. Então as coisas mudaram quando ela conheceu Frederick Cotton, que era irmão de uma de suas amigas.
Frederick era um mineiro e viúvo que morava em Walbottle, Northumberland, com 2 filhos. Desde a morte de sua esposa, os filhos de Frederick eram frequentemente cuidados pela amiga de Mary, uma figura materna para eles. Em março de 1870, a amiga de Mary faleceu devido a uma doença estomacal indeterminada, deixando uma abertura para Mary Ann fazer sua jogada. Ela consolou Frederick, cuidou de seus filhos e, pouco tempo depois, engravidou. O casal se casou bigamamente em 1870, pois Mary Ann ainda estava casada com James neste ponto. O primeiro filho do casal, Robert, nasceu no início de 1871. No entanto, pouco depois de o casal se casar, Mary Ann descobriu que Joseph Nattrass, seu ex-amante que estava noivo da última vez que se encontraram, agora morava a apenas 48,3 quilômetros de distância, na vila de West Auckland, e, para sua alegria, não estava mais casado. Ela foi rápida em reacender a chama e deu à sua família motivos para se mudarem para a vila, o que eles fizeram. Frederick foi a próxima vítima de Mary Ann, falecendo em dezembro de 1870 de febre gástrica. Depois, Joseph tornou-se seu inquilino, mas a atenção dela foi capturada por outra pessoa quando ela começou a trabalhar como enfermeira para um oficial e engravidou dele. Enquanto isso, o filho de Frederick, Frederick Jr., morreu em março de 1872 e Robert faleceu logo em seguida. Joseph também encontrou seu fim logo após revisar seu testamento para garantir que incluísse Mary Ann. As coisas finalmente começaram a se desenrolar naquele ano, quando Mary Ann reclamou sobre o filho restante de Frederick Cotton, Charles, para um oficial da paróquia chamado Thomas Riley. Ela alegou que ele estava atrapalhando seu casamento com o homem cujo filho ela estava esperando. E perguntou se Charles poderia ser enviado para um asilo, mas foi informada que ela teria que acompanhá-lo, o que estava fora de questão para Mary Ann. Ela respondeu que ele estava doente e observou, citando: "Eu não vou ser incomodada por muito tempo. Ele vai como todos os outros Cottons." Não está claro por que ela fez essa declaração incriminadora, mas parece provável que ela tenha se tornado excessivamente confiante porque ela havia se safado de um assassinato por tanto tempo. 5 dias depois, Mary Ann disse a Thomas Riley que Charles havia falecido. Como assistente do legista, Riley imediatamente suspeitou e foi à polícia. Ele convenceu o médico a adiar a emissão do atestado de óbito. Quando Mary Ann foi receber os pagamentos do seguro, disseram-lhe que ela não receberia o dinheiro sem um atestado de óbito. Uma investigação foi realizada, mas retornou um veredito de causas naturais, enquanto Mary Ann alegava que Riley estava fazendo acusações contra ela porque ela havia rejeitado suas investidas românticas. Poderia ter sido aqui que a história terminou se não fosse pelos jornais que souberam da história e começaram a procurar informações. Descobriram que Mary Ann tinha o hábito de se mudar pelo país e estava cercada por tragédia. Ao longo dos anos, ela perdeu 3 maridos, um amante, um amigo, uma mãe e 11 filhos, todos os quais morreram em circunstâncias semelhantes. Riley continuou a insistir nos testes em Charles. O corpo foi enterrado, mas o legista manteve algumas partes. Elas revelaram vestígios de arsênico, confirmando que ele não morreu de causas naturais, mas que ele havia sido envenenado. Como resultado dessa descoberta, Mary Ann finalmente foi presa e acusada de seu assassinato. O julgamento de Mary Ann foi adiado até que ela desse à luz seu 13º filho, que foi adotado ainda bebê por outro casal. O pai do bebê dela não perdeu tempo e cortou todos os laços com ela após ouvir sobre do que ela era acusada. Quando o julgamento começou em 5 de março de 1873, a defesa de Mary Ann alegou que Charles havia morrido por inalar arsênico usado no corante do papel de parede verde na casa da família Cotton. Isso não era inacreditável, dado que o arsênico era comumente usado em itens domésticos na época,
mas o júri não aceitou os argumentos da defesa e retornou um veredito de culpado após apenas 90 minutos. Mary Ann tinha uma nova audiência agendada sobre Joseph Frederick Jr. e Robert Cotton, todos encontrados mortos por envenenamento após seus corpos serem exumados, mas isso não avançou após sua primeira condenação, onde ela foi sentenciada à morte. Ao ouvir sua sentença, Mary Ann tentou limpar seu nome e implorou por ajuda ao seu marido, James Robinson, para quem ela escreveu muitas cartas. Ela também o culpou por abandoná-la. Mary Ann Cotton foi enforcada em 24 de março de 1873 no condado de Durham. No entanto, seu enforcamento foi mal feito e ela acabou sendo estrangulada até a morte pela corda. Sua 13ª filha adotiva, Margaret Edith, viveu até 1954. Seu filho George, que ela teve com James Robinson, também sobreviveu. Mary Ann nunca confessou nenhum outro assassinato, embora acredite-se que ela tenha matado 21 pessoas, incluindo 15 membros da família. Ela foi apelidada de Anjo Negro depois que seus crimes vieram à luz. Ela é frequentemente referida como a primeira serial killer feminina da Grã-Bretanha, embora isso não seja verdade. Ela é talvez, no entanto, uma das mais infames e mais aterrorizantes. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon para ter acesso a conteúdos extras dos bastidores e a uma série de outros conteúdos, bônus, além disso. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.